Boa tarde, meus queridos alunos. É com imenso prazer que começamos mais um dia com a nossa aula virtual, não é? Espero que estejam todos em paz, com a graça de Deus. Antes de a gente começar os nossos conteúdos, nós temos hoje, né, os aniversariantes do mês, dos nossos coleguinhas de sala, que é Nayane e Júlia, não é? São as aniversariantes desse mês. Desejo a todas duas muitas felicidades, muita paz, que Deus dê um futuro brilhante e que Deus abençoe plenamente cada dia. Que Deus livre de tudo que é mal. Estou muito feliz por vocês serem os aniversariantes do mês e muito contente também, pois é um prazer imenso saber que vocês são minhas alunas, certo? E que Deus possa abençoar de todo o coração. Tia vai prestar uma pequena homenagem a vocês, certo? Cantando os parabéns e que vocês sejam bem felizes mesmo, ok? Anos de vida, parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E festa legal, hein, Espirro? É isso aí, Atim. Vamos aproveitar, pessoal. Parabéns pra você! Viva! Uhul! Todo mundo batendo palma, vamos lá! Vamos animar essa festa, pessoal. Vamos lá. Parabéns pra vocês! Todo mundo cantando agora, hein? Olha o coral. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, parabéns! É isso aí, Viva! viva! Valeu! Muito bem, valeu, parabéns, que Deus abençoe vocês, ok? Essa foi uma pequena homenagem da tia Mazé para Julinha e Nayane, que são a aniversariante desse mês de junho. Parabéns, beijo no coração, te amo vocês. Vamos lá, vamos dar início à nossa disciplina de hoje, não é? Começando por produção de texto. Em produção de texto, nós vamos estudar um gênero chamado convite, não é? É um gênero bem popular, e é conhecido também, onde a característica dele é convidar alguém, não é? A intenção dele é convidar alguém, fazer um convite para algo, para alguém, para um acontecimento que vai acontecer. Diz assim, num pequeno trecho do texto da página 14. Convite. Qual é a característica do convite? É um bilhete que solicita sua presença em um evento, que pode ser peça teatral, formatura, festa de aniversário, casamento e etc. Sendo os dois últimos os exemplos mais comuns. Então, veja, o convite, ele é um bilhete que ele solicita a sua presença em algum evento que vai acontecer. Quais são eles?
Pode ser em formatura, festa de aniversário, casamento e etc, não é? Então, esse é a característica do convite, para que serve um convite. Aí temos aí, os convites apresentam informações a respeito do evento, destinadas ao convidado. Observe o convite abaixo. Aí temos aí um convite, um modelo, né, de um convite que diz assim: ao meu grande amigo conselheiro Adamastor, gostaria de contar com você para o concerto da Orquestra Belas Artes, pela primeira vez sob a minha regência. A peça apresentada será da autoria do mexicano Roberto, com a sua presença e o seu apoio. Local: Teatro da Mangueira, palco principal. O endereço: Rua Solar 302, São Paulo. Horário: 20h30. Data: 19 de agosto de 2018. Então, no convite tem que ter todas essas características, certo? Tem que ter para quem você vai mandar o convite, onde vai acontecer o evento, qual a data do evento que vai acontecer, qual o horário. E tudo isso deve estar lá no convite expostos, para que a pessoa que você convidou possa ver, certo? Essa é a característica do convite. Tem aí embaixo, continuando ainda na página 14, nesse trechinho de baixo, diz assim: no entanto, ele sempre deve apresentar as seguintes informações: tipo de evento, foi o que tia disse a você, né? Quem convida, o local, a data e a hora. Todo convite tem que ter essas informações, ok? Agora vamos para a página 15. Na página 15, diz assim: agora é sua vez. Crie um evento e mostre o seu próprio convite. Aí tem um modelo do convite, não é? Então, você vai criar o seu próprio, obedecendo as regras que tem, né? A data, o local, para quem você vai convidar e etc. Aí temos aqui a questão 2. Avalie o seu convite de acordo com as informações fornecidas por você. Aí, diante do que você elaborar o seu convite, você vai responder a letrinha A, a letrinha B, a C, a D e a E, certo? Conforme o convite que você elaborou, certo? Esse é na página 15, ok? Agora vamos para atividades complementares no caderno. Veja, no caderno ele não tá colado, tá junto com aquela folhinha que tia anexou aquele material que vocês pegaram na escola. A data do dia 17 do 6, certo? Aí tem quarta questão. Produza um pequeno texto. Vocês estão vendo a figurinha e diz assim: crie um texto sobre uma fantástica viagem de trem, onde os personagens principais são vocês e seus melhores amigos, certo? Então, você vai criar uma historinha conforme uma viagem que vocês fizeram de trem com seus amigos. A outra questão é complete com S ou SS, certo? Aí vem o verso da folha que diz: ordene as sílabas das palavras. Aqui temos várias palavras, só que está desordenada. Aí você vai ordenar. 2. Separa as sílabas e conte quantos pedacinhos cada palavra tem.
E 3, leia o texto e responda as questões abaixo. Você vai ler esse textinho e vai responder as perguntinhas abaixo. Essa é a atividade complementar que está grampeada no materialzinho que vocês foram pegar na escola, certo? Agora vamos para um ditado de palavras. Peguem um caderninho e numa folhinha à parte escrevam o nome da escola, a data de hoje e o nome de vocês e o nome da tia. Ok? Por gentileza, bem organizado e bem bonito. Lembre-se que toda vez que vocês terminarem um ditado, vocês vão separar as sílabas daquelas palavrinhas que vocês escreveram, certo? Obedecendo sempre a linha do caderno, né? Nunca passando daquela linha vermelha que tem no caderninho, que tia sempre mostrou a vocês em sala. Pronto, meus amores, vamos lá? Vocês vão enumerar de 1 até 10, uma abaixo da outra. Para quê? Para que dê espaço para separar as palavras, certo? Tia vai repetir mais de uma vez, mas não é preciso escrever mais de uma vez. Você só escreve a primeira vez, certo? Vamos lá. Primeira palavra. Polenta. 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 Segunda palavra, chuvisco, 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 chuvisco. Terceira palavra, moleca, 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 moleca. Quarta palavra, gaiola, 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 gaiola. Quinta palavra, sabia, 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 sabia. Sexta palavra, tábua, tábua. Sétima palavra, buliçoso, 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 buliçoso. Buliçoso, buliçoso. Oitava palavra, magoa, mágoa, magoa, mágoa, magoa, mágoa.
Nona palavra. Embutir. 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 Décima e última palavra. Degrau. 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 Terminamos o nosso ditado. Agora vamos para a nossa disciplina, né? A outra disciplina. Antes de a gente dar início à outra disciplina, lembre-se que vocês vão separar as palavrinhas e ao lado vocês vão contar quantas sílabas tem cada palavrinha, ok? Façam isso, separem as sílabas e conte quantas palavrinhas e conte quantas sílabas tem cada palavrinha, certo? Agora vamos dar continuidade à nossa disciplina, que é oficina de negócios, né? Oficina de negócios. Vamos para a disciplina oficina de negócios. Na página 25, né? Na página 25, em oficina de negócios, temos a fábula, né? É uma leitura de uma fábula. Diz assim o início do texto. As pessoas acreditam que para ser empreendedor de sucesso é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades. Isso mesmo, né? Para a gente ter um bom rendimento nos negócios, a gente tem que passar por certas dificuldades. Aí temos aí um exemplo de uma fábula que diz assim: a Assembleia dos Ratos. A Assembleia dos Ratos, certo? Quando o gato bigode branco aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconde aqui e acolá e fugir às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo, com medo de topar com um bichano. Então, o rato mais sábio que havia ali teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso. Miau! O caso Miau era, obviamente, o do temido gato bigodes brancos. Todos os ratos da mansão, que era velho e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver bigodes brancos a muitos quilômetros de distância, certo? Então, esse é o início do texto. Dando continuidade na página 26. Diz assim: mas como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guinzo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guinzo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir. Sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: e quem vai arrumar um guinzo no pescoço do gato?
Foi um murmúrio geral. Eu não, nem eu. Esqueça-me. Não estou a fim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Moral da história. Falar é fácil. Fazer é outra conversa, não é? Então aqui mostra que todos queriam dar fim, ou que seja, eliminar o gato, mas ninguém teve coragem de fazer isso. Tiveram várias ideias, mas a coragem faltou, né? Ninguém fez nada com o gato e o gato continuou atormentando o rato, certo? Isso é o texto. Na página 27, diz assim: agora é com você. Pare e pense para responder as perguntas de acordo com a fábula lida. Os ratos da fábula não apresentaram característica de um empreendedor. Aí você vai pintar os carinhos de lata que tem as características de um empreendedor e que faltava aos ratinhos. Aí você vai ver qual desses faltou para que o ratinho fosse um bom empreendedor. Aí vocês vão pintar, certo? Isso é na página 27. Na página 28, questão 2 diz assim: qual o título da fábula? Questão 3, do que trata o texto? Aí tem duas opções. Você vai ler direitinho e vai marcar o X em uma das duas. 4. A que solução o rato chegaram? Pinte o quadro com a resposta correta. Você vai escolher qual dos dois e vai pintar um com a resposta correta. 5. Qual foi a grande dificuldade encontrada para a execução do plano? Aí você vai ler as duas alternativas e vai ver qual a dificuldade que eles tiveram para executar o plano. Isso é na página 28. Na página 29, pesquise com a ajuda de um adulto o significado da palavra assembleia e escreva no quadro abaixo. 7. Circula o elemento da fábula que o rato queria colocar no pescoço do gato. 8. Onde se passa a fábula? Assinala a resposta correta. Então, temos 4 alternativas. Você vai ler direitinho e vai ver qual dessas alternativas são a correta. Onde se passa a história, não é? Agora a página 30. Página 30. Escreva nos balões de fala o que se pede. Qual foi a ideia do rato? B. Qual foi a pergunta do rato casmurro? Questão 10ª. Os ratos podem ser considerados empreendedores? Justifique sua resposta. 11ª. Desenhe e pinta personagens que os ratos precisavam vencer. Isso é na página 30. Pronto. Aqui terminamos a nossa aula de oficina de negócios. Agora vamos para a nossa aulinha de ética, não é? Pegue um livro de ética e a gente vai para nossa aulinha de ética. Na aula de ética, nós vamos falar sobre o idoso na família, não é? Quantas pessoas temos idosos na nossa família? Então, é um privilégio muito grande, né? A ter os nossos avós, nossos bisavós, não é? De eles ter chegado àquela idade. É um privilégio muito grande, né? Então, aqui diz assim, para começar. A nossa família começa com papai e mamãe, ou com quem cuida de nós desde bebê. E com você acontecerá o mesmo. Depois de adulto, você irá envelhecer e talvez será um vovô ou uma vovó. Mesmo que não tenha netos, a idade virá e o envelhecimento também.
Todos nós envelhecemos e um dia seremos idosos. Imagine você que agora corre, salta, vai para a escola, depois crescerá, irá para o trabalho, irá dirigir e fazer compras. E depois vai envelhecer. Enquanto as pessoas ocupadas com a própria família não param para conversar, e aí você sente-se esquecido, sem amor, sem utilidade. Este sentimento em relação aos mais velhos se manifesta em muitas famílias. Há alguns que levam o idoso para casas de repouso e nem o visitam. O lugar de idoso é em casa, com a família. Mas se ele precisar de cuidados especiais, então se deve fazer tudo para que sua saúde fique em harmonia. Para isso, é importante tentar mantê-lo o mais próximo possível, né? Então, o texto aqui, ele nos orienta, ele nos mostra que devemos tratar bem o idoso e que um dia também a gente vai envelhecer, a gente vai ficar idosos, né? E aqui o texto relata que o lugar do idoso é com a família, pois tem muita família que coloca em abrigos e nem lá vai visitar esses idosos. E eles ficam lá abandonados, sem carinho, sem amor. Mas o correto é que o idoso viva com a família, ok? Esse é na página 31. Dando continuidade à nossa aula, vamos para a página 32. Na página 32 diz assim: em nossa sociedade, acredita-se erradamente que quando o idoso para de trabalhar, significa que parou de produzir. Então, não tem mais utilidade. Muitos idosos adoecem de verdade por causa desse sentimento de rejeição da sociedade e até da família. Mas hoje em dia, muitos desses idosos mudam sua maneira de viver através de prática de exercícios físicos, de passeios, de diversões, como cinema, teatro, praia e até de viagens. Então, a qualidade de vida deles começa a melhorar, pois quando estamos felizes, tudo colabora para a nossa saúde. Ok? Então, isso aqui é um pequeno trecho, né, do texto que diz que muitos idosos, quando eles se aposentam, mas eles continuam, né, trabalhando. São idosos que frequentam cinemas, teatros, são idosos que não ficam sedentários em casa, mas sempre procuram estar no meio da sociedade, se divertindo, brincando, buscando coisas novas. Os idosos são cidadãos e não podemos nos esquecer. Não importa a idade deles, eles devem ter direitos e deveres como todos. Um dia foram crianças, depois adultos e agora envelheceram. São pessoas que quem souber ouvir um idoso vai aprender coisas. Eles têm a sabedoria da vida, viveram mais, portanto, aprenderam mais. Existe em sociedade, ao redor do mundo, um cuidado especial com as pessoas mais velhas. Dependendo do país, os idosos vivem tão bem que, às vezes, nem acreditamos na idade que eles dizem ter. O Japão é um exemplo desse cuidado. Então, nessa cidade, né, no Japão, nesse país, os idosos eles são bem tratados, com muito carinho, onde eles não sentem assim desprezo, onde eles não sentem falta de amor. Porque o idoso ele tem que ser cuidado com muito carinho, com muita atenção, não é?
Então, né, no Japão, é um exemplo dessa cidade, desse país que cuida muito bem do idoso. Aí temos aqui, no último parágrafo, diz assim: os idosos já contribuíram muito para o crescimento do país. Eles são cidadãos que devem ser muito bem recebidos e cuidados pela nova geração e assim por diante. Você já pensou como será quando ficar velhinho? Está cuidando de sua saúde? Certo? Então, isso é um texto onde relata o cuidado que devemos ter com o idoso. Aí agora vamos para a página 33, que diz assim: pinte o sentimento que o idoso tem quando ele é bem tratado. Aí você vai ler esses sentimentos e quando ele é bem tratado, como é que ele se sente? Questão 2. Como o idoso deve ser tratado? Ache as 6 palavras que respondam estas perguntas no caça-palavra. Ok? Página 33. Temos aí na página 34 e diz assim: o velho e seu neto. Vocês vão ler esse textinho e aqui embaixo diz assim: para você, qual a mensagem que essa história transmite? Representa por meio de desenho. Então você vai ler e você vai representar por meio de desenho, certo? Aí temos aqui, página 35. Observe as imagens e diga o que está errado e por quê. Você vai observar bem essas imagens e você vai ver o que é que está errado e por que está errado. Aí você vai escrever nessa linha de baixo. Questão 6, vamos pintar. Aí diz assim: como é bom se sentir querido, amado, não é? Converse com os idosos, ouça os conselhos deles, faça um carinho neles, obedeça com respeito. Você será uma pessoa abençoada por Deus. Vejam só, a gente vai terminando, né, a nossa aulinha de hoje, onde fechamos a nossa tarde com a disciplina de ética, falando sobre o idoso, né? Que devemos ter carinho, devemos tratar bem, ouvir sempre os conselhos e procurar respeitá-los, pois os idosos, eles têm um conhecimento muito grande e que nos ajuda em muitos conselhos, né? Então, devemos amá-los e respeitá-los, ok? Terminando a nossa aulinha de hoje, uma boa tarde, meus queridos alunos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa estar no lado de cada um. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, podem ligar, podem mandar áudio. O Tia está conectada com vocês. Qualquer dúvida, pode falar, certo? Tia está com vocês de 1 até as 4, conectada. E qualquer coisa, pode mandar áudio ou ligar, ok? Beijos, fiquem com Deus. Te amo vocês.